Olá, viajante! Olá, Gabi! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio extra da Estação, em que a gente vai falar sobre a Páscoa. Para quem nos acompanha, sabe que a gente não vai ficar falando que a Páscoa não é sobre chocolate e que não tem nenhum coelhinho para a gente ganhar alguns quilos a mais, e essa não deve ser a principal preocupação nessa época do ano, né, gente? Pois é, Gustavo. Oi, viajante. Então, a Páscoa é a principal comemoração do calendário cristão e judaico. Para nós, cristãos, representa a ressurreição de Cristo, que venceu a morte e pagou o preço pelos nossos pecados. Já para os judeus, ela representa um marco da libertação da escravidão egípcia, quando Deus enviou 10 pragas sobre o Egito e instituiu a Páscoa como livramento da 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Assim, ela representa ao mesmo tempo a ideia de libertação da escravidão e da nova vida em Cristo, que nos livrou do efeito do pecado. Mas eu gostaria de propor uma pergunta e eu acho que posso pegar alguns viajantes desavisados. Você, viajante, sabe o que significa a palavra Páscoa? Literalmente, Páscoa significa passar por cima, no sentido de algo que foi desviado de sua trajetória original e passou por cima do seu alvo original. Mas, Gustavo, o que isso tem a ver com os significados que a gente acabou de conversar sobre liberdade e cancelamento dos efeitos do pecado? É exatamente o que a gente vai conversar hoje. Fica aí, viajante, porque a nossa conversa não é ovo de Páscoa, mas tem uma boa surpresa dentro. Então, antes da gente entrar na pergunta proposta, precisamos falar sobre um tema tão importante quanto esse, para que a Páscoa e seu significado possam ficar claros para a gente. Eu estou falando do princípio da representatividade, de um representante que pode agir ou falar em lugar de um grupo maior, como o presidente de um país, um jornalista que faz aquela pergunta que eu queria muito ter feito, ou mesmo um representante de sala, que vai para a reunião do Grêmio da escola e perde justamente aquela aula chata de matemática. Pois é. Então, na época do Antigo Testamento, além dos representantes do povo como nação que Deus tinha instituído, como os profetas, sacerdotes e reis, cada família tinha um representante na figura do homem mais velho, o patriarca, que era quem cuidava da família e respondia por ela quando questões sociais e financeiras surgiam, tendo então alguns deveres e responsabilidades especiais. Assim, a cada nova geração, quando uma nova família se formava através do casamento, o primeiro filho homem que nascesse seria o primogênito, ou seja, seria preparado para essas responsabilidades. É importante entender a relação entre esses termos, porque o primogênito nada mais é do que o patriarca da próxima geração. Ele seria o representante de toda a família. E é por isso que no Novo Testamento, Jesus é chamado de primogênito de Deus, porque como Deus homem, Jesus representa Deus diante da humanidade também. Ok, olha, até aí eu acho que deu para entender. Mas qual é a relação desse representante com a Páscoa, nesse sentido de que algo foi desviado e passou por cima? Ainda não está claro para mim. Aí que tá. Aqui a gente precisa relembrar o que já temos dito na estação em quase todos os episódios. A nossa condição humana diante de Deus e o que nos afastou dele, o pecado. Eu acho que eu estou começando a entender. Então, quando a gente lê o texto do Antigo Testamento como um todo, dá para perceber que a punição que Deus enviou aos egípcios poderia muito bem ser direcionada aos próprios israelitas. Pois vemos que em muitos momentos, Israel, o povo de Deus, se tornou tão perverso e imoral quanto qualquer outro povo que não se importava com Deus e nem tinha um relacionamento com ele. É mesmo, Gabi. E o pior, vemos que em diversas oportunidades, mesmo eles tendo sido testemunhas de milagres e de feitos impressionantes, os israelitas, vez após vez, duvidavam do cuidado e do amor de Deus por eles. Só pela graça de Deus mesmo é que eles foram libertos. É verdade, mas Gustavo, eu ainda me pergunto como a Páscoa tem a ver com isso. Se passar por cima, eu comecei a entender algumas coisas, mas ainda não fechou o raciocínio. Calma, viajante, calma, Gabi, estamos chegando lá. Fica com a gente mais um pouco, porque você vai descobrir qual é o animal que melhor representa a Páscoa.
porque não é o coelhinho, não. A Bíblia mostra claramente que a nossa posição diante de Deus é de pecadores, aqueles que falharam em obedecer a Ele e merecem, como justa consequência, a ira de Deus. Verdade. 2 versículos muito conhecidos do Novo Testamento falam que todos pecaram e estão aquém da glória de Deus, e que o salário do pecado, ou seja, a consequência merecida por termos pecado, é a morte. Exatamente, Gabi. Da mesma forma, o Antigo Testamento deixa claro essa condição, que era a mesma para israelitas e egípcios na época do Êxodo. Todos eram pecadores e mereciam o justo juízo de Deus. Mas Deus, por causa do seu amor, a sua misericórdia, ele providenciou um método para salvar o seu povo. E no caso, simbolizado pelo primogênito, que morreria na 10ª praga, a Páscoa. E acho que entendi. Então, a Páscoa simboliza a ira de Deus, que foi desviada, que passou por cima das casas dos israelitas, que tinham pintado suas soleiras com o sangue do cordeiro, simbolizando o que Jesus faria na cruz. É isso? Isso mesmo, Gabi. Assim como acontece mais pra frente na história, essa ira que foi desviada não ficou sem atingir um alvo, porque a figura do Cordeiro da Páscoa representava exatamente isso, um substituto que pagou o preço do inocente, que morreu no lugar do pecador. É por isso que João Batista fala, quando vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que afirmação poderosa, né? E é por causa disso que Deus, ao se fazer homem na pessoa de Jesus Cristo, se tornou nosso representante diante de Deus Pai. Morreu a morte que era direcionada a mim e a você, mas por causa do seu próprio sangue, a ira de Deus passou por cima, não nos atingindo mais. Então, na primeira Páscoa, lá no Egito, cerca de 3.600 anos atrás, Deus chamou o seu povo a confiar exclusivamente na sua salvação, representada por um cordeiro, onde o seu sangue deveria ser passado nas portas das casas dos israelitas. Mas hoje, Deus nos convida a ter a mesma fé, confiar que Cristo, o seu Cordeiro, já morreu por nós. Ele já pagou o preço do nosso pecado. E por ele mesmo não ter pecado, Jesus não ficou morto. Ele venceu a morte e ressuscitou. Então, por causa do que ele fez por nós podemos nos voltar ao Senhor através do arrependimento dos nossos pecados. É isso aí, Gustavo. E não é justamente isso que vamos comemorar nesse domingo? Pelo menos é o que devemos comemorar, né? Cristo ressurreto deve ser a nossa Páscoa. Então, viajante, avalie se você já confiou em Cristo para a salvação, se ele já é o Senhor e Salvador da sua vida. Se ainda não, é tempo de correr para Deus em arrependimento. Se sim, comemore e agradeça muito por fazer parte da família de Deus e ter sido salvo para sempre. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, Gabi! Feliz Páscoa, viajante! Esse foi um episódio extra, mas o tempo todo o amor verdadeiro esteve presente. Continue acompanhando a série O Amor é Assim. Tchau, Gabi! Tchau, viajante!